alegria entrar novamente na sua casa. Esse é o programa Jornada Feliz. Eu sou Liliane Costa e a partir desse momento você acompanha conosco este programa que está sendo gravado diretamente de um dos bairros mais tradicionais da cidade de Uberlândia, o bairro Fundinho. E hoje vocês vão conferir conosco entrevistas, bate-papo falando sobre relacionamentos tóxicos. Tem também perfil médico e, claro, para finalizar, aquele momento da palavra para abençoar a sua semana. Para iniciar, então, o pensamento da semana, eu gostaria que você refletisse comigo um pouco mais sobre a alegria, sobre a felicidade. A alegria de fazer o bem, ela é a única felicidade verdadeira. Você já parou para pensar nisso? Em quantas oportunidades eu e você temos de fazer o bem? E olha, um gesto simples de gentileza, bondade, até mesmo um sorriso, um abraço que você ofereça às pessoas pode fazer a diferença naquele dia, naquele ambiente e principalmente para construir bons relacionamentos. Então, o nosso pensamento da semana hoje é para que você reflita sobre as oportunidades que eu e você temos de fazer o bem e pratique. Faça algo simples, mas essa semente no mundo vai gerar frutos de amor. Afinal, gente, daqui só se leva o amor. Para a gravação desse programa, eu recebi um convite muito especial, conhecer o Batmóvel aqui da cidade de Uberlândia. E olha, trago uma curiosidade para vocês. Esse trabalho tem muito a ver com a ação social, então confiram comigo a partir de agora. E hoje nós fomos convidados para conhecer o Batmóvel aqui na cidade de Uberlândia. Um carro que, além de lembrar o personagem do cinema, vai se tornar também um símbolo de alegria e superação. Então venham conhecer comigo essa história emocionante. Essa ideia, na verdade, ela caiu no nosso colo. Foi um negócio assim que o Batman nos procurou para arrumar um negócio no carro. E a gente falou, opa, um negócio legal, bacana. E aí ele contou pra gente a história. E em cima disso nós falamos, vamos abraçar a causa e vamos desenvolver esse Camaro. Vamos fazer um pouquinho melhor, vamos dar um pouquinho melhor do que a gente pode para ajudar. Então, e aí nós surgimos, a ideia cresceu e virou esse projeto gigante, muito bacana, que muita gente vai ter a oportunidade de conhecer, ajudar e quem sabe, se uma criança, através desse projeto, tiver a cura, poxa, vai ser super bacana, tá tudo graças a Deus e é tudo em nome de Jesus que a gente faz e agradecer a Deus pela oportunidade de servir e de poder ajudar o próximo. Ao entrar no carro, os detalhes são impressionantes. O número de série do carro tem a logo do Batman, os bancos foram personalizados e o principal, os comandos em que as luzes são acionadas são como os comandos de um avião ou até mesmo de um caça. Tudo para tornar o carro do Batman uma perfeita réplica, não é mesmo? Tudo pronto, então bora lá fazer a entrega do tão esperado carro para o dono, o Batman. No salão, parceiros, amigos, crianças e pais de pequenos que foram impactados pelo trabalho desse personagem, só que agora da vida real. Quem traz um sorriso ao rosto destas crianças é o Fábio. Assim mesmo, fantasiado de Batman, ele visita as crianças que estão em tratamento no Hospital do Câncer em Uberlândia, vestido do personagem. Esse projeto social do hospital começou há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, em Barretos. Eu e um amigo meu, Lilica, doidão, a gente faz uns projetos de futebol contra a fome, a gente consegue fazer esse projeto social e a gente foi em Barretos para poder fazer um projeto social de trazer uma caixinha que põe as moedinhas, sabe? Lá tinha essa caixinha nos comércios e trazer para Uberlândia. Só que aí lá, a gente conversando com o Henrique Prata, que é o dono do hospital lá de Barretos, ele falou que o sonho dele, ele viu que a gente fazia futebol contra a fome, organizava pelo Brasil, né? Aí ele falou, o sonho dele é trazer um jogador para Barretos, porque lá tem ala de cantores. E o sonho dele é levar um jogador. Aí a gente tem uns projetos com o Instituto Neymar, a gente tem um contato, uma amizade com o pai do Neymar, Neymar pai.
Aí eu e o Lilica, a gente foi lá em Praia Grande, conversou com o Neymar pai, levou o Henrique Prata lá, levou o Neymar, a gente conseguiu uma data, levou o Neymar lá em Barretos, fez a prevenção do câncer infantil, ele andou em toda a ala, tem nos jornais aí, tem publicação, ele lá com a gente, andou. E quando eu entrei no Hospital do Câncer de Barretos, que eu vi as crianças gritando, falando o nome dele, brincando, assim, esquecendo, sabe assim, que viu alguém que eles amavam, esquecendo daquela dor, daquele sofrimento, eu vim embora para Uberlândia no meu coração, desejo do meu coração, de fazer algo por essas crianças aqui de Uberlândia. E nasceu o Batman, do entretenimento nasceu o Batman, e esse Batman ele foi batizado e ele leva um super-herói, que é o maior de todos, que é Jesus Cristo. Eu cheguei em velório de criança vestido de Batman, porque as crianças do hospital não conhecem o Fábio, conhecem o Batman. Então vamos no velório, a gente ora. Já cheguei uma vez em Araguari carregar o caixão do João Gabriel. E isso tem me motivado a querer fazer mais. Quando eu entendi de Deus de fazer mais, o que eu podia fazer? Impactar com algo grande. E eu sonhei, sabe? Eu lutei, eu sonhei e eu fui conseguir comprar o carro. E Deus preparou, né, o Luciano, o Mauro da Max Performance e a equipe, a galera, e os patrocinadores, os companheiros, né, que ele tem aí. Deus tocou no coração deles e hoje está aí. A galera viu aí o que Deus faz quando a gente crê em Deus, né? A entrega do Batmóvel foi um momento emocionante. Um carro que nas mãos do Fábio não será só um meio de transporte, mas sim uma verdadeira máquina de sonhos e esperança, pronta para levar alegria e força a todos que têm a coragem de lutar contra o câncer. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e que você se inspire a correr atrás dos seus sonhos e fazer o bem. Então, até a próxima aventura! E nós vamos para um breve intervalo, mas eu peço que vocês fiquem com a gente, pois daqui a pouco nós voltamos. Transforme o seu grande dia. Na Atual Noivos Uberlândia, você vai encontrar os melhores vestidos para a festa e também ternos para locação com variedades e também em grande estilo. Vestidos para festa, debutantes, 15 anos, casamentos, ternos do mais arrojado ao clássico. A Atual Noivos Uberlândia está localizada na Avenida Cesário Alvim, número 541, no centro. Venha então para a Atual Noivos Uberlândia e transforme a sua ocasião em uma data muito especial. E nós recebemos a partir deste momento o quadro Perfil Médico, em pauta doenças psicossomáticas com Aldair Reis. Revista Perfil Médico na TV. No quadro Saúde de hoje, nós vamos falar com a terapeuta Miriam Mariano. Miriam, seja bem-vinda no nosso bate-papo. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Miriam, quais são as causas da depressão e quais são as formas do tratamento? Olha, as principais causas da depressão hoje, tá? Além das questões externas, vamos dizer assim, um dos principais é a questão do autocuidado emocional. As pessoas hoje se preocupam muito em ajudar, estão esquecendo de cuidar de si mesmas, abandonando as suas questões emocionais, se colocando às vezes em segundo, terceiro lugar, priorizando outras áreas da sua vida e esquecendo que o nosso emocional é a base de qualquer relação, é a base de qualquer vida saudável. Tá? E como reflexo disso, das pressões emocionais que a pessoa carrega, desenvolve ali a depressão. Também nós temos fatores como traumas, bloqueios, tudo aquilo que a pessoa vai guardando dentro dela é um motivador de desenvolver essa depressão. Lembrando que a pessoa não começa hoje deprimida, tá? Ela começa um processo de depressão que às vezes ela nem percebe e por isso é necessário buscar ajuda. Uma das formas principais de tratamento da depressão é a terapia, tá?
O psiquiatra, sim, às vezes é necessário com a complementação medicamentosa, mas a terapia é o único processo que vai realmente tratar a causa emocional dessa depressão e poder dar o resultado que a pessoa espera. E dentre elas, a hipnoterapia hoje é o processo terapêutico que consegue resolver isso de uma forma mais ampla, mais profunda, acessando o inconsciente e liberando a pessoa dessas dores emocionais. Miriam, o emocional, ele pode desenvolver no indivíduo doenças, por exemplo, câncer, diabetes, ou seja, ele é um colaborador para que o corpo venha adoecer? Tá. Pode sim, tá? O emocional, ele é um dos fatores, se não o principal fator de desenvolver doenças que a gente chama de psicossomáticas, que às vezes a pessoa tem o gene, vamos dizer assim, e por que um desenvolve e o outro não desenvolve? Exatamente pelo fator emocional, tá? Pela forma como a pessoa lida com as situações, os pensamentos que ela tem, as emoções que ela traz dentro de si, é sim um ativador de doenças, tá, físicas no nosso corpo, que é nada mais do que um reflexo, tá, do nosso emocional falando através do nosso corpo, tá? Então, sim, doenças como câncer, diabetes, doenças autoimunes, tá? Fibromialgia, tem toda a sua raiz nas causas emocionais. Por isso, é tão importante validar, cuidar e preservar do seu emocional. Porque cuidando do emocional, você está se prevenindo de desenvolver todas essas doenças também. E sim, tendo uma qualidade de vida muito maior. E uma das formas da gente tratar essas questões seria com a hipnoterapia. Por ela acessar o inconsciente, a gente consegue tratar essas dores emocionais antes que elas se manifestem no corpo e se transformem numa doença. Então, o processo terapêutico com a hipnoterapia, com as terapias convencionais, são o caminho de prevenção, tanto do emocional, de doenças emocionais como a depressão, como as doenças físicas também. Gente, lembrando que a sua vida ela é baseada nas emoções. Então, por isso, cuide dessas emoções para que você tenha uma vida plena e saudável. Queremos desejar um ótimo domingo para você, para toda a sua família. E domingo que vem tem mais quadro Perfil Médico para você. Labormed, há mais de 36 anos, o melhor laboratório de análises clínicas de Uberlândia e região. Economize tempo e dinheiro. Os cirurgiões do seu automóvel estão aqui na Dom Pedro Auto Center. Alinhamento, balanceamento, motor, câmbio e tudo mais para o seu automóvel. É aqui na Dom Pedro Auto Center, Avenida Dom Pedro II, número 442, Alto Moarama. Fone WhatsApp 34 32 22 0044. Dom Pedro Auto Center. Agende o seu horário. Venha pra cá. Dom Pedro Auto Center. Como é importante procurar uma terapia. Pode auxiliar muito na qualidade de vida e no processo de cura e também de restauração. Então, parabéns pela matéria, Aldair. E hoje, na hora do bate-papo, eu convido você a acompanhar conosco uma entrevista falando sobre relacionamentos tóxicos. E para começar, então, esse momento no nosso programa, eu gostaria de trazer para você uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que diz o seguinte: um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. Gente, na verdade, relacionamentos exigem em si um aprendizado, aprender a se relacionar é preciso para desenvolver também a felicidade. E quando nós falamos sobre a felicidade, nem sempre o melhor caminho é tentar provar que se é amado, mas é o caminho da reciprocidade. E eu pergunto para você aí de casa, o que realmente faz uma pessoa feliz? E então,
Qual será o segredo da felicidade do amor? Bom, ao meu lado, o mentor de relacionamentos, muito famoso inclusive nas redes sociais, Guilherme Machado, o meu conselheiro. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui no programa Jornada Feliz. Muito obrigado, é uma alegria para mim estar falando com você, poder transmitir essa mensagem também para a sua audiência, você que está assistindo de casa, independente de onde você esteja, no seu trabalho, na sua casa, né? Na casa do namorado, na casa dos pais, abra seu coração para receber essa mensagem que a gente vai transmitir para vocês hoje aqui. Guilherme, esse tema, ele é, na verdade, muito atual, porque muitas pessoas, elas não encontram a felicidade por conta de estar vivendo um sofrimento na vida sentimental. Mas é muito importante saber identificar as relações. Eu gostaria de começar esse bate-papo com você fazendo a seguinte pergunta: quais são os principais sinais que indicam que nós estamos em um relacionamento tóxico e como as pessoas podem identificar antes que se torne algo mais grave? Eu acredito que a pessoa certa faz você ser mais quem você é, não menos. Então, quando essa mulher ela tem uma essência que ela percebe que em algum momento perdeu-se o brilho de quem ela era, esse é o principal sinal. Por exemplo, quando o cara começa a reclamar das suas roupas, das suas amizades, quando ele impede que você mergulhe nos seus sonhos, nos seus planos, quando ele não incentiva, é um sinal de que a pessoa quer manter você na bolha dele, porque ele sabe do potencial que você tem e se você voar, ele vai perder o controle sobre você. Ok, vamos então para mais uma pergunta. Como as dinâmicas dos relacionamentos tóxicos podem, de alguma forma, afetar a saúde mental e emocional das pessoas envolvidas? Inclusive, esse é um tema que nós tratamos muito aqui no programa Jornada Feliz, que é falar da saúde mental, falar do equilíbrio. Que impacto, né, esse relacionamento tóxico pode trazer aí a longo prazo? Nós vivemos em uma geração onde, graças a Deus e a tecnologia, a gente tem informação sobre conhecimento de saúde emocional, como autoestima, como merecimento, amor próprio. Só que isso não foi passado na geração dos nossos pais, dos nossos avós. Então muitas mulheres, eu falo para mulheres, são condicionadas a acreditar que o relacionamento tem que isso ou aquilo. Eu, Guilherme, acredito que ninguém tem que nada, mas você pode se você quiser. Imagina só uma mulher que é cheia de sonhos, cheia de planos, e ela não tem dentro de casa um parceiro que incentiva ela, ou quando ela traz uma ideia nova, ela é bloqueada. Isso faz com que ela duvide do seu próprio potencial, isso faz com que ela não se sinta boa o suficiente, e ela vive realmente esse relacionamento infeliz por conta dessa falta de clareza sobre o que ela merece. Ou seja, quando a mulher está mal no relacionamento, ela não vai conseguir render no trabalho, não vai conseguir ser uma boa mãe, uma boa parceira, uma boa amiga. Vai afetar a vida dela como um todo. Como um todo. Ok, então as consequências são graves. E em muitos casos é muito difícil de reverter, porque você perde praticamente o tesão na vida. Porque quando você acredita que a sua maior fonte de felicidade está dentro da sua casa e a sua fonte de felicidade não te apoia, que sentido que tem essa vida? É muito importante. E para a gente entender, olha só, gente, quando nós falamos de felicidade, eu quero trazer aqui para vocês um estudo que foi realizado por 2 psicólogos da Universidade de Illinois, ali no estado da Virgínia, né, nos Estados Unidos. E olha só que interessante, esse estudo foi feito com mais de 10 mil participantes de 48 países, que mostrou que as pessoas do mundo, elas consideram, no geral, Guilherme, a felicidade mais importante do que outras realizações pessoais que são altamente desejáveis, como, por exemplo, ter um objetivo na vida, ser rico ou até mesmo ir para o céu. As pessoas estão realmente em busca da felicidade. Contudo, pode-se concluir que o amor ele é um combustível que conecta as pessoas e acaba, de alguma forma, tornando a vida mais leve, mais simples, permitindo que elas sejam mais positivas, realizadas e felizes. Então, esse tema que nós estamos falando aqui, que é a felicidade no amor, é realmente o objetivo da maioria das pessoas. E para nós continuarmos esse bate-papo, ainda focando neste tema, eu gostaria de saber de você, quais são hoje algumas estratégias que as mulheres que estão nos assistindo em casa, como também os homens, né, podem utilizar, que são estratégias eficazes para alguém que deseja sair de um relacionamento tóxico e que quer realmente viver a plenitude da vida, viver um equilíbrio, né, viver de uma forma segura, ser feliz, ter essa liberdade. Eu acredito que o primeiro passo para você
sair de um relacionamento tóxico é você identificar que você está em um. Porque quem está dentro de um relacionamento tóxico não acredita que aquela pessoa é tóxica para ela. Ou ela acredita que aquilo é normal. Por quê? Talvez você viu o seu pai tratar a sua mãe assim, o seu avô tratar a sua avó assim. Então isso foi passado de geração para geração e ela associou isso a amor. E não é amor. Se habituou, né? Ela se habituou. Aquelas atitudes, aquele comportamento. Para ela, aquele Passa a ser modelo de normal. amor é normal. E o nosso cérebro tem uma capacidade genuína de se adaptar a coisas boas e a coisas ruins. Então, o primeiro passo para você identificar e sair de um relacionamento tóxico ou abusivo, primeiro, aceitar que você está. Segundo, buscar conhecimento e uma rede de apoio. Dentro do método ERA, que é o que eu criei para minhas alunas, é uma comunidade onde mulheres têm uma rede de apoio. Lá você entende, ressignifica e age. Hoje, assistindo esse programa, você vai entender. Me seguindo, continuando com os conteúdos que a Liliane traz, você vai ressignificar. Mas a ação, quando é que você vai sair? Quais são os passos necessários? Exatamente. Tem uma frase que eu adoro, que é um cara chegou para abastecer o posto, no posto de gasolina e tinha um cachorro chorando do lado da bomba. Aí ele pergunta assim, por qual motivo esse cachorro tá chorando? Aí ele chora todo dia, é que ele tá sentado em cima de um prego. Aí ele assusta assim e pergunta, mas ninguém ajuda ele? Aí o frentista do posto responde, a dor que ele tá sentindo tá doendo bastante para ele reclamar, não bastante para ele se mover. Ou seja, até quando você vai negociar com a dor do prego que você sentou? E assim, quando nós falamos, né, das pessoas que estão vivendo relacionamentos tóxicos, inclusive você citou aí na história que você contou a respeito do outro, né? Do próximo, das pessoas que estão ali observando, vendo a pessoa sofrer. Qual conselho você daria como meu conselheiro para os familiares que estão assistindo tudo isso? Como eles podem agir sem pressionar para tentar trazer uma mudança na vida dessa pessoa que muitas vezes está cega com relação a, né, a infelicidade? Eu costumo dizer que conselho, se fosse bom, não dava, vendia. Por isso que eu vendo. Quando uma amiga dá um conselho para outra sem entender o que a outra está sentindo, eu vou dar um exemplo. Você consegue enxergar o quê quando eu coloco a mão no seu rosto? Apenas a sua mão. Cinza. Mas se eu tirar aqui, você vê o tamanho do elefante. É assim que funcionam Amplia a os visão. conselhos. Você tem que olhar com uma outra perspectiva. É para isso que existem profissionais como eu, terapeutas, psicólogos. O erro que muitas pessoas cometem é simplesmente obrigar a pessoa a sair. Mas ela não tem força para sair, porque ela é uma dependente emocional. O conselho que eu dou para você, familiar, que entende que tem alguém sofrendo por um relacionamento tóxico ou abusivo, é resgatar a força dessa pessoa. Fazer a pessoa se lembrar de quem ela era antes desse relacionamento. Aí sim ela vai entender, poxa, eu não mereço isso, eu mereço muito mais. Mostrar as qualidades, Mostrar os as qualidades, valores, porque dentro de casa os ela só é minada. talentos. Isso aí vai ter que trabalhar a autoestima, não é mesmo? Com certeza. Bom, e para a gente finalizar, essa pergunta tem muito a ver com a temática do nosso programa. Afinal, a felicidade, ela pode vir de menos se espera, né? As pessoas, às vezes, ficam aí muitos anos, talvez procurando o grande amor da sua vida. E, na verdade, encontram entre encontros, desencontros, e um dia isso realmente acontece. Mas o relacionamento, ele precisa ser construído. Na sua opinião, como um grande profissional nessa área, qual é o segredo da felicidade na vida a dois, né? De viver um grande amor? Eu acredito que o respeito e o diálogo é o que mais impede os ruídos externos e internos. Porque tem um livro que eu adoro chamado Conversas Cruciais, para você que está em casa, até para você ler. Ele fala que o que determina o sucesso e o fracasso de uma conversa é a identificação do problema e a resolução do mesmo. Ou seja, às vezes seu parceiro ou sua parceira faz alguma coisa com você e você não sinaliza ele na hora. Esse pensamento, ele gera uma emoção reprimida. Essa emoção reprimida, ela faz com que o seu comportamento transpareça. Ou seja, o exemplo cotidiano aqui para você que está em casa. Você viu que seu marido viu uma mulher passando. Você se sentiu incomodada. Em vez de você falar, você fica, o quê? Estranha com ele. E ele pergunta, o que foi? Questão da comunicação é Se ela importante. tivesse falado, olha, eu entendo que para o homem é mais visual, mas eu me senti desrespeitada quando você olhou aquela mulher. Tem como você não fazer mais? O cara já sabe. Ou seja, ela identificou o problema e resolveu na hora.
Agora, Não deixar para depois, um dia depois. Tem gente que dorme até brigado. Dorme brigado. Agora, imagina quantas e quantas brigas seriam evitadas se o desconforto tivesse sido sinalizado no momento que aconteceu. Ok, bom, e você vai estar aqui na cidade de Uberlândia, fiquei sabendo, né, gravando um documentário, e nós estamos aí muito curiosos, como que vai ser, que história é essa, vai ministrar um curso aqui, conta tudo pra gente. Que legal, você que é de Uberlândia e região, eu sei que aqui esse programa atinge várias outras cidades, eu quero convidar você para seguir lá no Instagram, @meuconselheiro. Eu vou gravar o meu novo especial aqui na cidade de Uberlândia, que é minha terra, minha família é daqui. E eu tenho muitas seguidoras aqui. E o propósito é esse: ajudar vocês a se reencontrarem, para vocês construírem relacionamentos de acordo com o merecimento de vocês. Fica aqui o meu convite. Ok, eu agradeço então a sua presença, o tempo aqui conosco no programa Jornada Feliz. Desejo para você uma jornada muito abençoada. E você aí de casa, eu espero que você tenha alinhado essas dicas para viver então a jornada da felicidade no amor. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Então, fiquem com a gente. Transforme o seu grande dia. Na Atual Noivos Uberlândia, você vai encontrar os melhores vestidos para a festa e também ternos para locação com variedades e também em grande estilo. Vestidos para festa, debutantes, 15 anos, casamentos, ternos do mais arrojado ao clássico. A Atual Noivos Uberlândia está localizada na Avenida Cesário Alvim, número 541, no centro. Venha então para a Atual Noivos Uberlândia e transforme a sua ocasião em uma data muito especial. E hoje, no momento da palavra, eu gostaria de trazer para você aí de casa uma passagem muito especial. Eu gostaria de te convidar a voar alto nos sonhos de Deus, como também nos propósitos existentes para a sua vida. Sabe aquele objetivo que você tem, que de repente você deixou de lado? Está na hora de correr atrás dos seus sonhos. E para isso, vamos meditar em Isaías, capítulo 40, versículo de número 31, que nos diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam. Você já se sentiu preso, como se não conseguisse sair do lugar? Às vezes a vida, ela nos coloca em situações que nos fazem duvidar do nosso propósito e do futuro. Mas Deus nos criou para voar. Ele não nos fez para viver limitados pelo medo, pela dúvida ou até mesmo pelas dificuldades. Nessa passagem, a águia, que é citada na Bíblia, é um exemplo de superação. Ela passa por um processo de renovação. Quando suas penas estão velhas e suas garras já não têm força, ela se isola e permite que um novo ciclo comece. Assim também acontece conosco. Pode ser que hoje você esteja enfrentando desafios, mas eu quero te dizer, Deus está preparando você para algo maior. A espera no Senhor é o grande segredo. Quando nós confiamos nele, recebemos forças para continuar. Você pode ir além do que imagina. E talvez hoje você esteja passando por um tempo de preparação. Mas lembre-se, Deus está moldando as suas asas. Portanto, não tenha medo de sair do ninho, de sair da zona de conforto. O Senhor é quem sustenta o seu voo. Se Ele colocou sonhos no seu coração, é porque Ele já preparou tudo para que você os alcance. Creia então, espere e esteja pronto. O tempo de voar está chegando. E que hoje você receba essa palavra como um renovo para a sua vida. Deus já te deu asas. Agora só falta você confiar e voar. Eu agradeço a sua companhia aqui no programa Jornada Feliz. Eu estarei logo mais na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, localizada ali no bairro Martelena, na rua José Alves Garcia, 1870, no culto da família às 18h30. E você é meu convidado. Que você tenha uma semana, então, de muita luz, de grandes voos, propósitos e que o amor possa ser o norte da sua vida. Tchau, até a próxima.